pessoal, tudo bem? Nós estamos com mais um episódio do nosso Primecast, o podcast da Prime. E hoje a gente vai falar muito sobre mentalidade, espiritualidade, vamos falar sobre ambiente, vamos falar de muita coisa. Você aí que é do mercado imobiliário, é das nossas unidades da Prime, associado nosso, ou você que é correspondente bancário que segue a gente aqui no podcast, você que é corretor de imóveis autônomos, dono de imobiliário, a gente vai falar muita coisa bacana que pode conectar com o seu negócio. Então fica antenado aqui. Hoje a gente vai receber nada mais, nada menos que ele, Giba. Dispensa apresentações. Dispensa qualquer tipo de comentário. Né? Qualquer tipo de comentário. É fraco. Não chega no nível. Acho que a gente não vai conseguir nem falar o currículo dele Não aqui. dá. Daniel Muniz, seja bem-vindo, irmão, mais uma vez. Obrigado. Essa semana a gente tá te usando muito aqui. Rapaz, tá difícil. Daniel tá quase que um funcionário contratado aí da Prime. Mas, Daniel... queria comprar o passe dele, né? Tá difícil, né? É caro, né? Queria que você fala mais um pouquinho de você, pra gente começar essa dinâmica, que eu tenho muita pergunta hoje que vai te provocar, irmão. Vamos lá. E vai confrontar muita gente também. Fica ligado aí, gente. Tô aqui para isso. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Giba, Joaquim. Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está ouvindo esse podcast, seja onde você estiver. Muito prazer estar com você. Meu nome é Daniel Muniz, sou especialista em comportamento humano. Currículo. Posso colocar o que de currículo? Sou formado em administração pela USP de Ribeirão Preto, especialista na parte de desenvolvimento humano, mentalidade, PNL, neurociência e tudo mais relacionado à mente humana. E, principalmente de tudo, levo a palavra do Senhor por onde vou, trazendo Amém. Princípios bíblicos, sabedoria, entre outras coisas. Estou aqui para servi-los nesse nosso podcast. Muito bom, meu irmão. Eu acho que... eu conheço o Daniel e de todos os aspectos assim que eu vejo mais relevantes na sua vida é exatamente isso, é levar a palavra do Senhor aonde você vai, e isso muda o jogo. E pra gente começar, já começando, né? Quer fazer mais alguma introdução? Não, acho que você fez a introdução perfeita. Começar começando, é o ideal. Maravilha, então vamos começar desse jeito. Gente, o Daniel, ele é uma pessoa assim, extremamente voltada para capacidade humana, para geração, né, de produtividade, de alavancar a capacidade do ser humano, principalmente na parte da mentalidade. Eu queria que você falasse, Daniel, um pouco para as pessoas, como que começou tudo isso na sua vida? O que o Daniel de, sei lá, 10 anos, não sei quanto tempo você começou, o que aquele Daniel lá falaria para esse Daniel de hoje? Como que tudo isso começou? Usando a minha ferramenta contra eu mesmo. Muito bom, Joaquim. Bom, isso tudo Aprendi começou... com ele. Isso tudo começou aos 15 anos de idade, né? A paixão pelo desenvolvimento humano, quando meu pai teve depressão. Então, meu pai entrou em depressão, eu me vi numa situação onde não tinha ninguém ali para cuidar das coisas de casa. Falei, alguém precisa resolver isso aqui, alguém precisa tomar as rédeas disso. E quando meu pai entrou em depressão, eu me vi sem fortaleza, sem ter onde me segurar. E enquanto minha mãe, meu irmão, meu pai choravam e tentavam arrumar uma solução, eu fui por um caminho um pouco diferente, mas por um caminho daquilo que eu já sabia fazer, que era estudar. Então eu fui entender como é que funcionava o processo de depressão no corpo humano, para eu conseguir entender o que estava acontecendo com meu pai, porque isso tudo era muito novo para a gente, para conseguir entender o que podia fazer para poder ajudar ele. E foi nesse momento que eu me deparei com o coaching. E aí o coaching, ele me trouxe uma forma facilitada de entender como é que funciona a mente humana. Eu comecei a estudar isso com 15 anos de idade, fui aprofundando, não consegui ajudar o meu pai, mas eu comecei a perceber que eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu olhava para as pessoas, eu não via mais pessoas. Eu via bloqueios, eu via emoções, às vezes, marcadas ali na pessoa, via traumas, e eu falava, então, pera, a pessoa está agindo assim, mas não é ela que está agindo assim. É o que fizeram com ela que faz com que ela age assim. Eu comecei a aconselhar as pessoas, colegas de sala, da escola, tudo mais, até que os pais dos alunos começaram a me procurar na escola para eu ajudar eles a lidar com as emoções deles. E ali não mais dos filhos. Isso. E ali eu comecei a perceber que tinha algo diferente acontecendo. Então comecei a me aprofundar mais nisso, desenvolver mais nisso, até que cheguei ao ponto, fui para a faculdade, fazer administração, nada a ver com o que eu trabalho hoje, mas quando eu fui para fazer administração, eu já fui com uma certa visão de se eu mudar as pessoas que estão na liderança das coisas, eu consigo mudar todo o restante da cadeia. E aí fui para lá, comecei a estudar
administração, mas me aprofundando em paralelo ainda no desenvolvimento pessoal. E comecei a trabalhar só com mentorias, desenvolvimento pessoal. Hoje já foram mais de 5.000 pessoas treinadas em treinamentos, mentorias individual, casais treinados, líderes e tudo mais. Fui desenvolvendo nisso até chegar onde estou hoje, 100% focado nisso. Então, tudo começou de uma dor que eu vivi e de uma decisão que eu tomei. Ninguém vai passar pela mesma dor que eu passei se essa pessoa passar pela minha vida. E isso já é algo que provoca muitas vezes. Para você que está assistindo, se você passou por uma dor que te marcou, você tem a obrigação de que cada pessoa que passar pela tua vida não saia dela sem pelo menos uma ferramenta para lidar com essa dor que você viveu. Todas as dores que nós vivemos, é nossa responsabilidade levar cura para outras pessoas através dessa dor que a gente passou. Já pode terminar, né, Giba? Já deu, né? Mas eu queria aproveitar que você deu a deixa. Você estava aí contando e eu queria te perguntar, desde sempre o cristianismo, porque você sempre foi cristão, como é que entrou o cristianismo? Desde sempre o cristianismo teve presente, porque até no que você está falando aí, né, naquilo que é a sua dor, você tem que dar uma ferramenta para alguém não passar pela mesma dor, está lá escrito, né, naquilo que foram consolados, agora sejam consoladores, né? E eu queria saber sobre essa conexão, como é que, primeiro, se historicamente o cristianismo sempre, desde essa época inicial, teve presente, e hoje, como é que você avalia? Porque tem muita gente tentando desassociar essas duas coisas, né? E pregando que não tem como associar. Essas são duas coisas muito distintas. E a experiência que eu tenho, que a gente vê, é que, na verdade, encontrando com você e recebendo o que você tem para dar, tá tudo junto. Muito bom. Antes de responder essa pergunta, vou só fazer um gancho para o pessoal que está assistindo. Que algumas pessoas podem estar assistindo e perguntar, mas o que isso aqui que eles estão conversando tem a ver com o mercado imobiliário, tem a ver com outras coisas? E uma coisa extremamente importante é, qual é a nossa maior ferramenta de trabalho? A gente trabalha com serviço. É a gente. Se eu não estiver bem, é a mesma coisa eu ter uma chave de fenda que não tem ponta. Ela não vai servir para nada. Então, quando a gente traz um assunto como esse, que é de extrema importância, nós estamos ensinando a pessoa a fazer o quê? A se amolar para que ela consiga voltar para lá muito mais capacitada, muito mais preparada. E puxando esse gancho que você trouxe, sempre tive relacionado ao cristianismo, em religiões diferentes, mas sempre dentro do cristianismo. Duas coisas sempre me acompanharam ao longo da minha vida. A primeira delas, liderança. Desde criança, eu lembro, eu juntava os meus primos na casa da minha avó e eu criava brincadeiras para que eu pudesse dar as regras do jogo. Então, a partir do momento que eu criei a brincadeira, eu defino qual é a regra que vai acontecer. Isso começou a se estender também para a igreja, porque eu comecei a assumir muitos papéis dentro da igreja. Para quê? Para exercer aquilo que já estava nato dentro de mim, que é a liderança. Só que quando eu comecei a fazer esse movimento na igreja, eu percebi que tinha algo diferente. Eu percebi que quando era eu fazendo alguma coisa, eu ia até um certo ponto, e dali eu não conseguia passar. Mas quando eu estava mexendo com as coisas da igreja, aí era diferente. Aí era como se a minha comunicação ela fosse muito pequena, perto daquilo que eu estava comunicando. É como se as minhas habilidades naturais elas tivessem travado ali, e dali para frente era algo a mais. E foi onde eu comecei a aprofundar mais na espiritualidade, a entender mais. Eu entendi que a Bíblia é o manual do ser humano. Então imagina o seguinte, tem problemas que dão no seu celular, qual é o único lugar que vai ter a explicação para esse problema? É no manual. E eu entendi que a Bíblia nada mais é do que um manual de vida. Ali eu aprendi sobre finanças. Minha primeira experiência com finanças veio da Bíblia, não veio de um curso. Então eu fui ler o livro de Eclesiastes e falei assim, peraí, Salomão está ensinando a diversificar a renda. Claro que não com essas palavras. E aí foi onde eu aprofundei mais ainda, porque eu entendi o meu papel no mundo, que é ser um explicador. Uma coisa é você ler os códigos, outra coisa é traduzir os códigos. E a Bíblia nada mais é do que um livro em códigos. Eu acho incrível quando Jesus fala que ele falava em parábolas, mas para que nem todos entendessem. E na minha cabeça sempre foi o contrário. Ele falava em parábolas para que todos entendessem. Só que quando ele fala que é para que nem todos entendessem, eu falei assim, então existe um grupo de pessoas que vai mais fundo e vai além da mensagem que ouviu. E eu decidi ser essa pessoa. E qual que é o maravilhoso de ler a Bíblia? É o único livro que você pode ler do lado do autor. A Bíblia não é um livro histórico e não é um livro de leitura, ela é um livro de revelação.
Então, Daniel, mas eu não tenho muita profundidade sobre espiritualidade, sobre oração. Você não precisa, você só precisa sentar e ler. E o Espírito Santo vai te conduzir para a revelação que você precisa. Se você pegar o mesmo versículo bíblico e ler ele durante todo o ano, cada dia ele vai ter um sentido diferente. Porque a palavra ela é viva. E tudo que eu aprendi hoje sobre neurociência, sobre comportamento humano, sobre finanças, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre conexão entre seres humanos, tudo, absolutamente tudo, já está escrito na Bíblia, que foi escrita 2000 anos atrás. A mais rebuscada técnica de neurociência hoje, Jesus usou. Então não tem como descartar uma coisa que está dando certo há tanto e tanto tempo. Então qual é o segredo principal da espiritualidade? É tornar ela aplicável e não um quadradinho. Se eu torno a espiritualidade ou a religião uma caixinha para eu me esconder do mundo, se torna um fardo. Mas quando eu uso ela como uma ferramenta para eu conseguir me adaptar ao mundo, ali está o seu valor. Você acredita que nisso o cristão encontra então a liberdade? Sim, dentro de um certo parâmetro. Porque a Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a verdade é quem? O próprio Jesus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o seguinte: não é somente sobre conhecer. Se a verdade não é o que, é um alguém, não é só sobre conhecer, é sobre me relacionar. Se fosse só um que, por exemplo, Daniel, me acessa um copo. Peguei um copo. Tá, agora eu vou falar o seguinte: acessa o Joaquim. Para eu poder acessar o Joaquim, eu preciso criar o quê? Vínculo, relacionamento. Eu preciso te entender, conversar, entender sobre quem você é, o que você faz. Então a verdadeira liberdade, ela não vem de conhecer um nome, ela vem de conhecer uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. Como eu consigo conhecer essa pessoa? Bíblia e oração. Não sei como orar, não tem modelo. Simplesmente abre o seu coração e fala com ele. Acho que João 15, 7 também, né, traduz alguma coisa assim nesse sentido. Não sei se é 7, mas em João 15 fala muito sobre essa perspectiva de estar nele e ele em nós. E a gente entende que estar nele é oração e Bíblia. Acho que é um fato assim preponderante para quem quer se destacar, crescer. Eu acho que a Bíblia, de fato, ela é o manual da vida. Deixa eu fazer uma pergunta. O Daniel Muniz é coach? Rapaz, que boa pergunta. Eu tenho uma outra mais apertada depois. A resposta é não sou coach. Eu não completei minha formação em coach. Eu uso ferramentas do coaching, mas eu não sou coach. Daniel, como que você se definiria? Eu sou simplesmente um treinador de mentes. Eu entendo como é que a mente do ser humano funciona e treino ela para um novo resultado. É isso que eu faço. Mas você não tem um título, coaching, nananana. Não preciso de título. O que importa é o resultado final aconteceu, então isso é o que importa. Então, para algumas pessoas, eu sou um treinador de mentes. Para outras pessoas, eu sou um restaurador de propósito. Para outras pessoas, eu sou um ativador de identidade. É relacionado a desenvolvimento humano? É relacionado ao seu propósito, à sua vida? Eu me adequo em qualquer um desses títulos que você quiser dar. Mas e se te chamarem de coach? Tá bom. Você vai passar pelo processo? Acho que o principal ponto de se falar quando se fala de título, e aqui eu já entro até para aprofundando um pouco dentro desse assunto, as pessoas se apegam demais ao título. Eu sou médico, eu sou advogado. Não, você está. Amanhã pode dar um BO na sua carreira e você perder tudo, ou você pode simplesmente mudar. O meu sonho aos 15 anos de idade era ser médico. Eu tinha certeza que eu ia ser neurocirurgião. Só que eu pegava uma caneta e eu percebi, não tem precisão nenhuma para segurar a caneta. Quem dirá eu vou operar uma pessoa para abrir um cérebro e mexer num cérebro. Então naquele momento eu estava médico, eu tinha clareza total, eu vou ser um estudante de medicina. Só que de repente eu descobri que não. E aí eu entendi uma coisa maravilhosa, Joaquim. Não importa o meu título, o que importa é o que eu faço. Show. Daniel, não quero ouvir o que você está falando. Então faz o que eu faço que você vai chegar no resultado. Ponto. Fantástico, cara. Manda, Giba. A minha pergunta, na verdade, é uma que vai levar a outra. Mas assim, você falou exatamente do gancho. É viver o processo. E tem muita gente se desculpando em um monte de coisa para não viver esse processo. Eu queria que você falasse qual é o processo. Então, alguém que quer, tá aí assistindo a gente agora, e é alguém que quer ver a vida acontecer, prosperar, sabe, ser bem-sucedido, cumprir o propósito.
tem que viver o processo. Fala desse processo. Qual é o processo? Existem 3 coisas, talvez 4, mas vou ficar com 3, que são que eu já vi. Existem somente 3 coisas que tiram o ser humano do lugar que ele está e leva ele para outro. Primeira coisa, uma dor emocional muito forte. Isso serve para os 2 lados, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, estou indo muito bem na minha carreira, estou indo bem, de repente aconteceu alguma coisa, sei lá, eu tive uma quebra, isso me leva para um outro estado. Uma dor emocional muito grande tira a pessoa da inércia e coloca ela para ação, ou tira ela da ação e coloca ela na inércia. Então, primeira coisa que movimenta o ser humano. Esse não é o melhor caminho para se sair de situação. Segundo modelo, uma indignação profunda com o seu estado de vida. Então, eu não suporto mais ser pobre. Eu não aguento mais passar por isso. Indignação. Esse é o momento que se abre a caverna e você fala, não, eu não aguento mais isso aqui. Uma indignação faz com que o ser humano se mova de uma forma acelerada em direção ao propósito. E a terceira coisa que muda, um chamado divino. Quando essa pessoa está escondida, está lá no fundo do baú e de repente ela ouve um chamado ou ela sente algo queimar e fala assim, não, mas espera, eu vim para esse mundo para fazer algo a mais. São as únicas 3 coisas que tiram o ser humano do lugar onde ele está e coloca ele em um outro patamar. Existe um quarto que possivelmente pode ajudar, mas ele vai acabar caindo em um desses 3 também, que é o acesso a novos ambientes. Porque existe uma regra muito básica. Se eu não acesso, eu não vou desejar possuir. Então, se vamos pegar, por exemplo, vamos pegar uma máxima da neurociência. A neurociência vai dizer o seguinte, uma vez que o seu cérebro conhecer o que é ótimo, o que é bom, nunca mais vai servir. Então, você está acostumado a comer miojo, você come miojo todo dia. E come miojo. De repente, você resolveu comer um espaguete com um azeite trufado da Patagônia, com um rocambole que não sei o que, italiano, lacerado lá pelo chefe, não sei das quantas. Nunca mais o miojo vai ter o mesmo gosto. A mesma coisa, a pessoa que andava com um carro popular, de repente sobe para um carro importado, o popular não serve mais. O popular não serve mais. Mas aí a pessoa entra em crise, porque ela fala, mas há um tempo atrás isso aqui servia, agora não serve. Vamos ser um pouco mais extremo? A gente viveu um bom tempo sem saber o que era televisão. Era só rádio. Vai hoje ouvir uma telenovela. Nossa. Uma radionovela, melhor dizendo. Ninguém aguenta. A pessoa fica desesperada, eu preciso ver, eu preciso enxergar alguma coisa. Sensitivo, né? Isso tem muito a ver com a evolução que a gente vive. Então, uma vez que eu acessei algo, a minha mente expande. Uma vez que a minha mente expandiu, ela não volta mais ao que ela era antes. E é por isso que tem muita gente que quando quebra, não consegue voltar. Porque ela já experimentou o que é ótimo e agora ela tem o que é bom, mas não é o suficiente. E aí aonde que entra o desafio do ser humano? É o equilíbrio entre o desejo e a satisfação. Eu estou satisfeito, mas eu não estou conformado. Eu amo tudo que eu tenho, mas eu posso ir um pouquinho além. Mas eu não sou ingrato com o que eu já tenho. Então, essas 4 coisas, um chamado divino, uma inconformidade, uma dor emocional ou um novo tipo de acesso, são as 4 coisas que estabelecem qual processo a pessoa vai viver. Hoje, muito se fala sobre o processo, todo mundo romantiza a ideia do processo, mas a realidade é que o processo não é bonitinho. Ah, eu preciso passar pelo processo? Precisa. Sempre vou precisar? Não. Às vezes vai cair uma coisa no seu colo, vai te fazer pular etapa no processo, só que vai te colocar num outro processo, que é o da maturidade. Se você receber algo antecipado e não tiver maturidade para manter ou para usar aquilo de uma forma sábia, não adiantou nada você ter pulado o processo. Então, qual processo eu vou viver? Depende por qual caminho você quer seguir para evoluir. Eu optei pelo terceiro caminho, que foi o de buscar a Deus para entender o chamado dele para mim, para que aí eu pudesse caminhar em cima do chamado que ele me deu. Foi fácil? Não, foi mais difícil que os outros 2, eu acho até. Mas cada um vai escolher o chamado para onde quer. Você acha que hoje a gente, igual você disse, né? As pessoas romantizam muito o processo. Hoje, todo esse rol que você elencou aí, e aí eu pego lá uma situação prática, onde a gente tem 2 pessoas que elas têm a mesma condição de trabalho,
elas têm funções parecidas, elas exercem atividades parecidas, mas uma se destaca e a outra não. Você acha que essa questão do ambiente, ela influencia esse aspecto? Ou é porque uma tem mais sorte, tem mais cliente, enfim, diga-se o que muitos dizem por aí. Qual que é a sua perspectiva sobre esse ponto prático? Imagine o seguinte cenário. Eu tenho 2 irmãos. Eles têm diferença de 1 ano de idade, mais ou menos. Uhum. E esses 2 hoje eles já são adultos. E você chega para um e pergunta assim, por que você bebe? E ele fala, porque meu pai bebia. Aí você chega para o outro e pergunta, por que você bebe? Por que você não bebe? Ele vai falar assim, porque meu pai bebia. A motivação foi a mesma, mas o resultado foi diferente. Uhum. Porque a visão de mundo de cada um é totalmente diferente. O que separa, mas agora trazendo pelo âmbito profissional, o que separa uma pessoa que está no mesmo ambiente, tem a mesma oportunidade, de uma pessoa que dá certo para que não está? Nível de ousadia. Legal. Quanto mais você está disposto a arriscar, maior é a recompensa. Quais são os investimentos que mais pagam? Os de maior risco. Uhum. Então, quanto mais ousadia eu tenho, mais eu consigo experimentar coisas novas. Por quê? A ousadia vai... Todas as vezes que eu sair da minha bolinha para tentar algo novo, eu vou estar arriscando recurso, tempo e energia. Ah, mas fulano teve mais sorte. Não existe sorte. O que existe é preparo, se encontrando com a oportunidade. A oportunidade aparece para todo mundo? Aparece. E agora eu vou dar um ensinamento que eu aprendi recentemente e que mudou minha perspectiva de tudo. Por exemplo... Dá um close aí, Dudu. Faz um corte aqui que agora vai sair. Vamos pegar o seguinte. Você já teve dinheiro sobrando na sua conta em algum momento? Já. Poucas vezes, mas eu tive. Você já teve dinheiro sobrando na sua conta? Menos vezes do que eu já. Vocês dois já tiveram dinheiro sobrando na conta, certo? Só que o que aconteceu? Um belo dia, sobrou dinheiro na conta. Só que no mesmo dia que sobrou dinheiro na conta, você abriu um sorriso, a sua esposa bateu o carro. Ou veio uma doença. Inclusive isso já aconteceu mesmo. Foi bom você ter falado aqui. Ou então, no dia em que sobrou dinheiro, alguém te ligou e pediu dinheiro emprestado, esse dinheiro nunca mais voltou para você. Aí o que o seu cérebro aprendeu? Todas as vezes que sobrar dinheiro, vai acontecer alguma coisa ruim. O seu cérebro ele é estritamente domável e ensinável. Então o seu cérebro aprendeu o quê? Não pode sobrar dinheiro na conta. O que eu faço? Torro tudo. Torro tudo. Eu vou torrar tudo, eu vou me endividar, eu vou ter um número de boletos maior do que o meu número de ganho para não sobrar dinheiro, porque se sobrar, vai acontecer alguma coisa ruim. E enquanto eu não reprogramo a minha mente para isso, eu não consigo romper as minhas bolhas. Porque eu sei que para eu arriscar eu preciso ter o quê? Dinheiro, porque dinheiro representa segurança. Mas como é que eu vou arriscar algo novo sendo que nunca sobra recurso? E por quê? Vamos melhorar a pergunta. Por que eu vou gastar mais energia para arriscar algo novo se no final não vai sobrar dinheiro? Ou se no final não vai ter um resultado diferente? Por isso a gente precisa pensar o seguinte: as duas pessoas têm as mesmas condições, Daniel. Por que uma vai para frente e outra não? Porque uma ressignificou as coisas no cérebro e a outra não. Pode ser que essa pessoa aqui que está avançando também, ela nem tenha ressignificado, mas ela está usando a dor dela para avançar. Só que lá na frente ela vai ter que pagar uma conta. Essa daqui ela nem saiu do lugar, mas se ela pagar essa conta agora, ela vai chegar lá na frente mais saudável. No final, todo ser humano vai ter um probleminha. Todo ser humano, cara, sem exceção, isso é vai ter um fantástico, probleminha. é sensacional, assim, porque quando a gente trazendo para todo o ecossistema vamos colocar o mercado imobiliário, que é o nosso mercado que a gente está inserido, não tem como fugir. Quando a gente fala de corretor de imóvel, quando a gente fala de correspondente bancário, quando a gente fala de imobiliário, incorporadora, construtora, enfim, a concorrência ela é enorme. O mercado imobiliário hoje ele é um dos pilares da economia do Brasil. Então, quantas pessoas estão inseridas nesse mercado? E quando a gente faz uma analogia de 2024 com 2025, por exemplo, 2024 a gente trabalhou num cenário com taxas de juros atrativas, políticas de crédito dos bancos com a famosa torneira aberta, e 2025 totalmente ao contrário. Taxa de juros menos atrativas, ou seja, mais altas, o banco mais criterioso para uma análise de crédito. Então, quando você pega todo esse cenário e aí você analisa os números,
2024 a gente teve 312 bilhões em crédito imobiliário. 2025 a perspectiva é 282 bilhões. A diferença é para menor, mas não é tão discrepante. E aí eu fico na minha cabeça pensando, quem vai trabalhar num nível que não vai fazer diferença nenhuma? O mercado adverso, a taxa de juros mais alta, a política mais robusta, mais difícil de se romper. Essas pessoas, que elas, segundo o Daniel, têm essa perspectiva de ressignificar, acredito que sejam elas essas pessoas. Então é muito interessante para o nosso mercado esse tipo de conteúdo. Acho que vem num momento, Daniel, oportuno, de fato, para o mercado imobiliário. Né, Giba? Até porque, em síntese, é a mentalidade, né? O que muda o jogo, que faz a diferença em termos de resultado, frutos, enfim. É o que o Daniel falou, é a mentalidade. Agora sim, a minha segunda pergunta seria exatamente nisso. Já que é mentalidade, e já que é um caminho, é um processo, e que muita gente não vai conseguir fazer isso sozinho, e que é exatamente o que você faz, que é pegar na mão de quem aceita, compra a ideia, fala, então tá, me conduz, e eu vou. Mas nós estamos vivendo um tempo, inclusive no nosso meio, em que há também, e eu queria até a sua impressão sobre isso, em que há muita proposta, em que há uma variedade, uma diversidade de ofertas e nem todas elas são legítimas. E eu escuto isso e aí muita gente usa isso até como desculpa. Não, eu não vou agregar conhecimento, eu não vou fazer nada, até porque isso aí põe tudo numa vala comum. Isso é tudo conversa, isso não funciona, então eu vou do jeito que eu tô mesmo, eu vou aqui apertando os botões que eu já sei que um dia eu vou chegar lá. O que você me diz sobre isso? Até sobre esse cenário, porque assim, aí, antes de você responder, eu já quero avalizar a sua resposta, porque a gente conhece o conteúdo do Daniel. E quem compra o que o Daniel, não é que compra no sentido de produto, mas quem abraça, né, a proposta do Daniel, aquilo que você ensina como caminho, quem aprende o que você tem para ensinar, funciona. E a gente está vendo isso todo dia. Com certeza. Mas a gente sabe que tem muita coisa que, similarmente ao que é a sua proposta, não tem legitimidade. E eu queria que você falasse sobre isso. Até para matar essa desculpa, em quem usa isso como desculpa para não crescer, não evoluir, não conhecer, não entrar por essa seara. E também para ensinar como é que faz então o filtro. Boa, Giba. Boa pergunta. Antes de entrar na sua resposta, vou só complementar uma coisa que o Joaquim trouxe e já volto para cá. Sobre essa questão da mudança do mercado. Eu trabalhei um tempo no mercado imobiliário, né, cuidei da parte de marketing de uma construtora, e um dia eu fui numa imersão, eu não lembro quem foi o player, mas ele falou uma coisa que aquilo ficou marcado para mim. Ele falou assim, como pode você, corretor, entrar num imóvel para vender e você mesmo não ter condição de comprar o imóvel que você está apresentando? Aquilo ali arrebentou comigo. Porque eu trabalho numa construtora que faz uns apartamentos que é um sonho para mim e eu não tenho condição de comprar uma... Imagina a pessoa que está no mercado imobiliário de alto padrão. Todos os dias ela entra em imóveis acima da média. E ela fala, eu nunca vou ter a oportunidade de comprar um imóvel como esse. A mentalidade já entra errada. Isso seria uma trava. Seria uma trava inicial. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é, quando ela entra em um imóvel como esse, como é que ela vira a chave da mentalidade? É, como eu consigo um imóvel desse? O que eu posso fazer? Que caminho que eu posso seguir? Porque para pensar, imagina uma pessoa que trabalha no aeroporto. Ela está trabalhando no aeroporto. E ela está vendo uma sequência de famílias entrando no avião e indo curtir férias. Enquanto ela tem que trabalhar. A pergunta principal em todo momento, eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre tive diferente. A minha mãe, ela trabalha como empregada doméstica e desde a primeira vez que eu entrei na casa da patroa dela, a minha pergunta, quando eu entrei lá dentro, eu falei assim, mãe, um dia eu vou morar numa casa dessa. E a minha mãe trabalha há 40 anos nessa área, 30 anos, e ela nunca pensou em ter uma casa igual aquelas que ela acessa. Então, o que você tem contado para sua mente, e grava isso, tu que está nos ouvindo aqui,
A historinha que você conta para o seu cérebro é a história que ele acredita. Se você está contando uma história de vítima, você sempre vai ser vítima. Se você está contando uma história de como eu vou fazer, buscando solução para mudar a sua realidade, é isso que o seu cérebro vai começar a enxergar. Se você se coloca como vítima, ele só vê problema. Se você se coloca como alguém que decidiu mudar, ele só enxerga a solução. E agora, trazendo para a pergunta que o Giba trouxe. Existe uma coisa, Giba, que hoje, não vou dizer que é um problema da nossa geração, porque isso está meio que comum, que é a questão do quê? As pessoas só compram quem tem resultado. Só que elas se perderam no conceito de resultado. Se tornou resultado o quê? O cara, ele mora em Alphaville, tem uma Porsche e ele posta uma foto viajando uma vez por mês para a Europa, esse cara tem resultado. Vou fazer uma imersão com ele. Vou fazer uma imersão com ele, tem resultado, pô. Eu quero ter a vida que esse cara tem. Só que aonde que eu separo quem presta de quem não presta? Vamos para a Bíblia. No livro de Êxodo, Moisés está cuidando do povo e de repente começa a ficar muito pesado para ele. E no meio disso daí tudo surge uma figura maravilhosa que é o sogro de Moisés, Jetro. E Jetro fala: Moisés, está muito pesado isso aqui, você não vai dar conta de cuidar de todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar líderes para cuidar do povo e esses líderes trazem para você só os pepinos maior. E Moisés falou: legal, mas como é que eu vou escolher esses líderes? Assim é a maneira como eu escolho os meus mentores. E Jetro vai falar para Moisés: eles têm que ter 4 características. Primeira característica: eles devem odiar ganhos desonestos. Então, Daniel, a pessoa é muito boa no que ela faz. Tá, mas ela ganha dinheiro honestamente? Não, não ganha. Então já corta, ela não serve. Segundo ponto, tem que ser uma pessoa que tem capacidade. Mas o fulano, ele é muito bom, mas não tem muita capacidade. Então não é uma pessoa para estar acompanhando. Se a pessoa não se dedica em estudar, ela não tem nada diferente para oferecer. Terceiro ponto, tem que ser uma pessoa temente a Deus. E quando eu digo temente a Deus, não estou falando de uma pessoa espiritualizada. Estou falando de uma pessoa que conhece o limite dos princípios. Ela sabe que verdade é verdade, que mentira é mentira, que é certo. O que é certo continua sendo certo ainda que ninguém esteja vendo. E o que é errado continua sendo errado. E o quarto ponto que ele vai trazer, deixa eu lembrar de cabeça que faltou o último ponto que eu esqueci, mas são pessoas honestas, que não aceitam ganhos desiguais, que tenham capacidade, sejam tementes a Deus. E tem um quarto ponto, que eu não estou lembrando agora de cabeça, mas esse quarto ponto ele também reflete muito sobre o caráter da pessoa. Então o que eu devo avaliar para saber se a pessoa é boa ou se ela não é? O caráter dela. Só que um mentor meu, ele falou uma frase um tempo atrás para mim que me chamou muita atenção. Ele é muito grande, muito grande. E quando eu estava convivendo com ele ali, eu ficava meio distante. E eu percebi que ele me trazia muito para perto. E eu resolvi perguntar para ele, falei assim: mas por que você fica puxando eu para tomar café contigo, para jantar contigo, para almoçar contigo? E ele falou assim: porque eu nunca vou conhecer alguém se essa pessoa estiver longe. Fato. Então, conheça a pessoa de perto, para que você consiga entender qual que é realmente o caráter dela. Faça uma pesquisa de campo. Chegue em alguém que já passou por ela e que fala: não, realmente essa pessoa é boa. Eu conheço alguns mentorados que vieram para mim, que eu estou pensando na imersão do fulano. Eu falo assim: não vai. Eu paguei uma nota e o fulano nem apareceu no dia da imersão dele. Eu falei: mas como assim? Ele falou: tem gente pagando 70 mil em mentoria e chega no dia da mentoria, o próprio player que vendeu a mentoria não vai. Não vai, não tem mentor. E aí quando você olha, você fala assim: mas como? E uma multidão indo atrás, porque está de olho só no resultado que a pessoa tem. Mas não está de olho em quem a pessoa realmente é. Então, é sair do comum e entender que número de seguidor não é critério de qualidade. Porque hoje, se você pegar numa esteira, entretenimento vende muito mais do que qualquer outra coisa. Segunda coisa, carro importado é alugável. Se você tiver um cartãozinho com limite bom, você pode alugar. E geralmente a sua mãe ou sua avó tem um cartãozinho com limite bom, você pode pegar dela inclusive. Casa também é alugável. E hoje, com inteligência artificial, tudo pode ser artificial. Então, use em consideração essas métricas para saber se a pessoa realmente é boa ou se não é. E eu acho que um quinto ponto que eu colocaria, que é muito importante, metodologia. Se a pessoa não consegue explicar para você o como fazer para você chegar em determinado resultado, desconfia. Você vai falar: não, vamos lá, depois você vê. Não, tem que ter uma metodologia. Como é que você faz? Qual é o passo a passo disso aqui? É o famoso mapa, né? O mapa. Se não tem metodologia,
Não funciona. Não funciona. Não tem coordenado. Não tem coordenado. E como que funciona? Você está, de certa forma, inserido nesse mundo educacional, digamos assim. E, Daniel, quando tudo isso que você está falando, quando a pessoa traz isso ali, principalmente para a área de vendas, eu não dou conta de fugir da área corporativa, porque eu acho que hoje as pessoas buscam muito isso para resolver problemas corporativos. Uhum. Mas, na verdade, elas precisam resolver problemas delas, depois elas resolvem os problemas corporativos. Porque, de fato, o que você falou faz muito sentido. Então, usar tudo isso para que você tenha um nível de resultado diferente dos demais que o mercado vai entregar ali para aquele nicho de pessoas, é excepcional. Como que um iniciante, qual que é a sua sugestão para quem está iniciando? Fala, cara, eu quero alavancar aqui meu negócio, comecei a empreender agora, sou um corretor novo, sou um correspondente que começou agora. Qual que é a sua sugestão? Aonde esse cara emergir? Tá, vamos lá. O primeiro aspecto é o seguinte: esteja perto de pessoas que já correram a corrida que você quer correr. Eu estou dando mentoria agora para um rapaz que ele é ultramaratonista. Ah, sou eu. Não, longe de tu, longe de tu. Muito longe. Tá quase. E uma ultramaratona, nós estamos falando de 2 Ironman dentro de uma prova. Então só de corrida são 100 km. Fora a parte de bicicleta e nado. Cansei só de ouvir. Não, se der uns 6 meses, né, para a pessoa poder fazer os 100 km, às vezes... Então, assim, a primeira pergunta que eu fiz para ele é: o que se passa na mente de um ultramaratonista? Tipo a pergunta do Globo Repórter: onde vivem, o que comem, o que fazem? Porque não é normal um cara desse. Para um cara chegar a um nível de exaustão desse do corpo, esse cara é muito diferenciado. E aí ele começou a contar como é que foi o estilo dele. Ele começou correndo com aquelas pessoas que ele via correndo na rua, e essas pessoas foram incentivando. Depois ele começou a ir para as primeiras corridas, as pessoas da corrida incentivaram ele a correr mais, e eu fui percebendo que toda a história e a trajetória dele na maratona foi balizada por causa do quê? Das pessoas que correram a corrida que ele queria correr. Ele estava na corridinha de rua, ele olhava para o cara da São Silvestre, falava: pô, preciso conectar com alguém da São Silvestre para saber como é que é correr na São Silvestre. E ele foi. Aí depois de São Silvestre, pô, agora quero ir pro Ironman. Preciso conversar com alguém que já fez o Ironman. Então, primeira coisa: Daniel, vou começar no mercado. Esteja perto das pessoas que já correram o teu processo. Uhum. Pessoas são sérias, que têm comprometimento. Ah, mas não tenho dinheiro para pagar uma consultoria ou uma mentoria dessa pessoa. Então, arruma um jeito de servir ela. Só existe 2 jeitos de você acessar uma pessoa: ou pagando ou servindo. Quando eu sirvo alguém, quando me torno útil para alguém, eu ganho acesso. Se eu ganho acesso, eu consigo conectar. Simples assim. Ah, mas vou trabalhar de graça? Vai trabalhar de graça. Para mim conectar com os maiores players do mercado de desenvolvimento pessoal, foram 3 anos trabalhando de graça. Pagando para trabalhar, porque eu tinha que bancar todo o meu deslocamento, minha hospedagem, para estar no evento da pessoa e trabalhar no evento da pessoa. Então, ou você paga ou você serve. Conectei com a pessoa, agora aprende a fazer pergunta. Porque não adianta nada também você ter acesso à pessoa que pode mudar a sua realidade se você não sabe fazer pergunta para ela. Então sempre vá preparado. Eu tenho até um caderninho com uma lista das pessoas que eu quero sentar um dia para jantar, para almoçar ou para tomar café. E eu tenho já preparado as perguntas que eu faria para cada uma delas. E na medida que vai acontecendo, você vai eu já tenho as perguntas prontas. Como fazer pergunta? Vamos lá. Tudo aquilo que... eu já ouvi muita gente falar isso, tá? Pergunta não tem um script. Você faz aquilo que vem na sua cabeça. Tem muito mentor aí que fala muito sobre isso. Tem um famoso aí também. Mais ou menos. Serve em alguns momentos. Porém, o que é importante da pergunta? A pergunta tem que levar em consideração algumas coisas. Primeira coisa, o seu cenário. Então, eu tenho que estar constantemente revisitando as perguntas que eu faria, porque pode ser que a pergunta que eu anotei em 2010 não é a mesma pergunta de hoje. Então eu olho para 2010, a minha necessidade, e principalmente eu que trabalho muito desenvolvimento humano, a pergunta que eu separei hoje não é a mesma que eu já vou fazer semana que vem. Então a primeira coisa que tem que analisar é o contexto. O que essa pessoa tem que no meu contexto, nesse momento, faz sentido? Então se eu tenho chance de fazer 3 perguntas para uma pessoa, eu vou perguntar para ela algo que vai acontecer no meu passado? Não, quero saber o que ela
que eu preciso de agora e a ferramenta para poder acessar o futuro. Então, a primeira coisa é contexto. Segundo, conhecimento sobre o que essa pessoa pode me proporcionar. Sua pergunta tem um intuito do quê? Você quer extrair uma informação? Quer extrair uma ferramenta? Quer extrair um passo a passo? Ou você quer ganhar um acesso? Porque se sua pergunta for para ganhar um acesso, muda completamente. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um player qualquer aí. Fala um player bom do mercado imobiliário aí hoje. Eu falando que o Giba ama. Pablo Marçal. Tá, Pablo Marçal. Boa. Vamos supor que você tem ali, vai ter um contato com o Marçal. Se eu quero extrair uma ferramenta dele, minha pergunta vai ser o quê? Como fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Até porque se você não falar como, ele não vai te responder. Ele não vai te responder. Então, quando eu pergunto como, eu estou querendo saber o passo a passo. Estou extraindo uma ferramenta. Quando eu quero saber um caminho, eu pergunto o que você fez, ou qual foi a situação que você agiu, etc, etc, etc. Eu estou perguntando agora um caminho para ele. Mas se eu quero saber, se eu quero ganhar um acesso, qualquer coisa que eu perguntei para ele, o que você gosta de ganhar? E aí, eu entendendo que ele gosta de ganhar, eu prepararia um presente para poder enviar para ele esse presente, faria o meu nome conhecido e aí eu ganharia um acesso. Então, Daniel, como é que eu estruturo uma pergunta? Depende de qual é o seu intuito. De acordo com o seu intuito, você vai modelar e preparar a sua pergunta. O que, como, de que maneira. E o próprio rei Salomão, o homem mais sábio já passou, ele vai deixar isso bem escrito. Quando estiver diante dos reis, nunca vá de mão vazia. Isso traduzido na minha versão, Daniel. Não faz sentido, você é diferente de uma pessoa relevante. Você parecer de mão abanando, ainda que aí vem um próximo nível de mentalidade. Por que eu vou dar presente a uma pessoa mais rica que eu? Porque isso fica marcado. Isso mostra que você é uma pessoa de coração generoso. Isso mostra que você é uma pessoa que se programa para fazer as coisas. Isso já muda a perspectiva sobre o teu olhar. Eu já tirei dinheiro de comida minha para dar um presente porque eu ia estar de frente com a pessoa relevante. E isso legal, fez, né? O meu nome conhecido com a pessoa. E com isso a pessoa começou a me dar acesso, começou a me dar oportunidade. E aí todo o jogo mudou. Show, cara. A gente fica até sem palavras, né? Porque não são só ferramentas, são de fato canais de conexão com um futuro próspero, um futuro de muita sabedoria, né? Tudo que você está falando aqui. Então acho que se a pessoa captar isso, colocar isso em prática, né, Giba? Acreditar, né? Acreditar, né? Eu vejo assim, né, como o Daniel deve ter mais experiência, eu vejo que essa geração, você falou de geração, né? Essa época, esse cenário, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação, a gente tem uma tendência a desacreditar de muita coisa, assim. Parece que é tudo muito superficial e a gente vai se enchendo de superficialidades. E quando você pega algo tão denso e tão funcional, parece que há assim uma briga interna muito forte para que esse conhecimento, de fato, porque eles têm que cumprir um ciclo, né, Daniel? Assim, tudo isso que você está falando e fechando com o que o Joaquim está falando, que isso é rico demais, abre assim imensas possibilidades e portas, mas para que isso de fato aconteça tem que cumprir um ciclo. Então a pessoa tem que acreditar e praticar, né? Primeiro ela tem que acreditar e depois ela tem que pôr em prática. E eu sinto, não sei se você concorda, quero te perguntar isso. Como é que você... É óbvio que também há uma tendência, há um movimento assim muito forte de busca pelo conhecimento, mas eu vejo esse paradoxo. Ao mesmo passo que há um movimento forte em busca de conhecimento, há uma forte tendência a não fazer desse conhecimento aquilo que precisa ser feito. Concorda comigo ou não? Sim. Vou fazer uma pergunta, vou colocar vocês dois no fogo agora. Nossa, desliga o microfone aí, Dudu. Quantos livros você já leu esse ano? Esse ano... Completos. Completos. Livro completo. 3. Tá. E tu, Giba? 2. Então vocês estão num certo nível. Quanto desse livro você já aplicou? De cada um? De cada um. Ah, cara, acredito que uns 30%, sei lá, 25% por aí. E 10%. Você entende que é normal. Eu tenho uma caixa de ferramenta, mas eu não vou usar tudo.
O grande problema hoje é que o pessoal está pulverizando o conhecimento. Então vamos pegar um exemplo assim. Eu estou com um problema financeiro. Aí eu vou lá e pego um livro de romance para ler. Qual o nexo? Você tem uma pessoa que está passando por um problema emocional. Ela está lendo 30 livros de finanças. Ou 5 livros de inteligência artificial. Como criar uma startup. Aonde que está o problema? Eu só busco uma ferramenta quando o quê? Quando o problema aconteceu. Então, o problema que eu estou enfrentando, eu tenho que buscar a ferramenta para aquele momento. Daniel, não está acontecendo nenhum problema iminente. Então, começa a preparar a sua caixa de ferramenta para que quando chegar, porque vai chegar, a gente só troca de problema na vida, quando esse problema chegar, você esteja uma caixinha de ferramenta mais bem preparada e não precisa ficar buscando de última hora. O grande problema é, as pessoas estão pegando a caixinha de ferramenta e estão esquecendo que a ferramenta você precisa cuidar. Se você não cuida ou se você não usa, ela enferruja, ela fica fraca. Se eu não trocar o cabo da marreta constantemente, uma hora ou outra, que eu levantar a marreta para dar uma pancada, ela vai voar lá para trás e vai quebrar o piso. Além de não ter ajudado, vai causar um prejuízo. E aí a galera está se enchendo de uma coisa e principalmente, eu acho que esse é o maior problema hoje, estão ouvindo muitas vozes. As pessoas não conseguem manter um foco e um centro em eu vou ouvir essa linha de voz. O pessoal pulveriza demais. Então, eu ouço uma coisa aqui que me confronta. Aí, à tarde, eu ouço um que me massageia. Eu falo, não, esse cara que confronta não sabe nada do que ele está falando. Mas e aí? Qual é a vertente que você quer seguir? Qual é a linha que você quer olhar? E isso acontece para várias áreas. Você vê uma pessoa... Hoje é muito comum as pessoas ficarem pulando de grupo em grupo. Então, agora eu sou daqui, agora eu sou dali, agora eu sou de cá, agora eu sou de lá. Por quê? Porque não conseguem se manter fiel a uma visão. E a pergunta final é, qual é a visão que tu recebeu? Foca nela. Então, eu entendi que o meu negócio é trabalhar com gente. Automaticamente, qual tem que ser minha maior caixa de ferramenta? A de lidar com gente. Ah, Daniel, então você não estuda nada sobre finanças? É claro que eu estudo, eu preciso controlar minhas finanças. Só que a minha caixa de ferramentas de finanças é menor do que minha caixa de ferramentas De lidar com gente. Porque se eu usar melhor a minha caixa de ferramentas de lidar com gente, eu consigo mais recursos. Se eu consigo mais recursos, eu consigo pagar alguém para gerenciar a caixa de ferramentas das finanças. Boa. Mas isso não significa que eu vou deixar esse conteúdo excluído. O problema é que as pessoas querem saber de tudo ao invés de serem específicas nas coisas. Saber de tudo e ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo. E esse está sendo, inclusive, o maior problema do uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é generalista. Ela não é especialista. Para que ela se torne especialista, ela precisa ser treinada para ser especialista. E as pessoas estão usando a inteligência artificial como se ela já fosse especialista. Só que um reflexo da inteligência artificial é o reflexo de quem está por trás dela. Fizeram uma pesquisa recentemente, pegando 2 grupos de pessoas. Pessoas dos 15 aos 20 anos de idade e dos 30 aos 35, se eu não estiver enganado, ou dos 25 aos 30. Depois eu confirmo certinho. É a minha galera. Opa, à vista? Em cada perna, né, Gil? Então, você pega essas 2 pessoas. Quem vocês acreditam que tem mais problema em usar IA? A galera mais nova ou a galera mais velha? A mais velha. Mais velho. Errado. A galera mais nova. Por quê? Porque a IA precisa de conteúdo e ela precisa de vocabulário. Para você conseguir ter excelentes resultados com a IA, você precisa ter vocabulário, porque ela precisa de detalhamento. O famoso prompt, né? Como o famoso prompt. Então, como essa galera mais nova não lê, pega tudo pronto, não para buscar robustez e aprofundar, o que está acontecendo? Os prompts não funcionam. Não tem detalhe das informações. O prompt sai raso. Enquanto a galera que é mais velha, eles têm dificuldade em acessar a IA, mas quando eles acessam, eles conseguem dar detalhamento do negócio. Então, olha que diferença de uma coisa para outra. Então, o problema não é ter muito conteúdo, mas é ter muito conteúdo pulverizado. Aí eu acho muito engraçado, e eu não julgo porque eu já fiz isso também, mas você entra no Instagram de uma pessoa hoje, está lá assim, mentor de negócios. A pessoa não tem nenhum negócio. Aí ela está lendo Flávio Augusto, ela está lendo Startup Enxuta, ela está lendo uma pancada de coisa. Aí ela viu que não deu certo, que não vingou. Aí ela faz o quê? Na semana seguinte, mentor de finanças. E aí ela lê Thiago Nigro, ela lê Quem Pensa Enriquece, ela está lendo outras coisas.
Aí ela viu que não vingou. Na semana seguinte estava o quê? Mentor de inteligência emocional. Ela está lendo Thiago Brunet, ela está lendo Pablo Marçal, ela está... A pessoa não consegue ter uma constância. Ela não consegue assumir uma bucha e falar assim, não, eu vou seguir isso aqui até o final. Imagina só a Prime. Prime Assessoria Imobiliária. Assessoria em Crédito Imobiliária. Aí daqui a pouco, passou uma semana, a Prime está vendendo roupa. Aí mais uma semana, a Prime agora é imobiliária. Não é mais crédito, agora é imobiliária. E aí a pessoa fala assim, mas afinal de contas, o que você faz? Não faz sentido. Então, essa visão a gente precisa começar a ampliar. O problema não é o excesso de conteúdo, é o como eu utilizo o conteúdo que eu estou conseguindo. Tá, na sua opinião então, deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, você precisa ter... Vamos colocar, o ser humano hoje ele tem o quê? 5 áreas da vida fundamentais, né? 12. 12? 12. Opa, eu acho que eu sou Acho que você está precisando rever algumas coisas aqui. Mas vamos lá, financeira, emocional, sentimental, conjugal, social. Enfim. Seria correto então você ter uma referência para cada? E aí naquela que você tem um aspecto ali de consciência, a qual está equiparado com o seu propósito, você investir mais energia? Claro. É porque depende do seguinte. Viu, Gibi? Entendi a tarefa. Não se tem como você ter um equilíbrio na vida. Quem Sim. fala viver uma vida equilibrada está mentindo. Larga a mão e esquece isso. Equilíbrio só existe entre duas forças. Claro. Então tem um prato de duas balanças. Bota o peso aqui, sobe aqui, bota o peso aqui, sobe aqui. Com isso aqui eu consigo equilibrar. São só duas forças. Mas e um prato de 12 balanças? Não se equilibra. Então eu entendo que o que vai funcionar aqui? Acordos. Tem que virar aquele... Já viu no teatro? Aquele palhacinho que vai lá no prato que e gira o outro começa a cair, sai outro. correndo. Nossa, esse é antigo, hein? Esse faz tempo. Então, assim, com essa variação de coisas, como é que a pessoa vai controlar tudo? Então, que existem acordos. Em determinado período, eu vou colocar menos energia nisso e mais nisso. Porque eu preciso de um resultado melhor aqui. Só que o que é importante isso aqui tudo? O que você falou é exato. As pessoas estão se machucando muito, porque o que faz a pessoa se machucar emocionalmente é o quê? Expectativa. Então eu conheço o Giba, o Giba fala muito bem, o Giba fala de espiritualidade legal e tal, mas às vezes eu olho o Giba não é para uma referência de empresário. Só que como o Giba fala muito legal e eu gosto do Giba, eu espero e tenho uma expectativa que o Giba vai me ajudar no meu negócio. E aí eu quero que o Giba me ajude no meu negócio, no meu casamento, nas minhas amizades, no meu hobby, em tudo. Entendi. Só que o Giba ele é muito bom em quê? Espiritualidade. Então eu vou pegar o Giba para essa referência. Daniel, mas e a parte empresarial? Aí é outra referência. Mas isso eu preciso de muito resultado no espiritual. Então silencia um pouco outras referências e amplia o seu leque de referências espirituais. E depois você alterna isso. Vai alternando. Isso. Essa é a melhor maneira, você conseguir alternar e entender o que eu mais preciso para esse momento de vida. E de acordo com cada momento, você vai conseguindo conciliar o seu foco para onde está. Show de bola. Tá, mas eu sei que não dá para fazer essa eleição aqui, porque é a realidade de cada um. Mas em termos gerais, se você pudesse olhar para a nossa audiência hoje e se você pudesse classificar a ordem de prioridades, o que eu cuido primeiro? Sem conhecer o cara, que eu sei que é impossível. Mas assim, de forma geral, você está falando para uma audiência que a gente não sabe quantas pessoas vão ver e estão assistindo, e, enfim, e onde elas estão. Mas se você pudesse, de forma bem superficial e geral, eleger sem conhecer a realidade, quais são as áreas prioritárias? Vou copiar do Joel J. Deus, saúde, família. E depois trabalho. Não existe como inverter essa ordem. Daniel, mas por que a espiritualidade vem em primeiro lugar? Porque ela vai ser a base para você sustentar todas as outras. Se você tiver uma espiritualidade aflorada, e uma coisa que eu aprendi depois de me aprofundar no mundo espiritual, é entender o quê? O espírito potencializa a alma e o corpo. Então, se uma pessoa está ruim fisicamente e o espiritual dela está ruim, ela não tem fé, o físico dela vai piorar. Se uma pessoa está passando por uma dor emocional, o espiritual dela está ruim, ela vai afundar ainda mais no emocional. Mas se uma pessoa está doente, e isso eu já vi com os meus olhos, você tem duas pessoas, uma sem fé nenhuma, e ela recebe um diagnóstico de câncer.
a reação dela é: vou morrer. Uma pessoa que tem espiritualidade aflorada recebe um diagnóstico de câncer. Ela vira e fala: agora eu tenho a chance de viver o milagre. Isso é um propósito. Isso é um propósito. Ela encontra o sentido mesmo na dor. Então a espiritualidade, ela é a base da vida do ser humano. Ah, Daniel, mas eu não acredito. Você está perdendo um lado maravilhoso da vida. A espiritualidade, ela é a base. Depois, saúde emocional e física. Não entra na minha cabeça uma pessoa viver uma vida onde ela não cuida da própria saúde. Não faz um exame, não faz um exercício físico, não controla o que come. Isso foi uma frase que eu ouvi de um pastor amigo meu, muito, muito conceituado, e ele falou assim para mim um dia: nunca peça a Deus algo que você não vai ter saúde para receber. Que top, cara. Isso é muito pesado, porque às vezes eu estou pedindo uma vida gigantesca e extraordinária, mas eu não vou ter saúde o suficiente para lidar com essa vida. Então eu preciso ter muita clareza, eu preciso cuidar da minha saúde. É a regra, a famosa regra do avião. Eu coloco a máscara primeiro em mim, para depois eu colocar nos outros. Aí você fala: não, eu quero dar proteção para minha família. Mas você não consegue nem se proteger de você mesmo. Você não consegue dizer não para um desejo, você não consegue dizer não para uma vontade. Como é que você vai fazer qualquer coisa pela sua família se você não controla a você mesmo? E não vamos além, você pega quantas e quantas pessoas hoje, o cara ganha 5 mil reais e ele fala assim: eu quero ganhar 15. Tá, mas você consegue lidar com os 15 da forma que você lidar com os 5? Porque às vezes você não ganha os 15 porque você não só, pelo simples fato que você não consegue lidar com ganhar 15 mil reais, que é 3 vezes mais do que você ganha. Acho que faz assim total sentido, cara. Muito bom. Com 5 ela já está tendo dívida de 20? Isso. Quem Imagina com 15. Quem ganhar 15 vai morrer. Então esse é o ponto. E por que em terceiro ponto vem a família? Porque você precisa de um lugar para voltar. Você pode voar o mais longe possível, pode fazer o que você quiser, precisa ter um lugar para voltar. Se você não prepara essa base, essa estrutura: não, mas eu nasci para ficar sozinho. Mentira. O ser humano é um ser social. Você precisa de um lugar para voltar. Você precisa de um lugar para falar, chamar de seu. Você pode ir viver, dominar o Brasil, todo mundo te aplaudindo, tal, quando você desce do palco. O que você vai buscar é aquele olhar que você fala: putz, aquele olhar que me faz entender o porquê que eu estou aqui. E isso é muito forte, porque isso demonstra muito. Eu posso garantir para tu, boa porcentagem das pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas estão travadas ou às vezes não conseguiram acessar o nível que precisava, porque um dia faltou uma palavra do pai olhando para ela e falando assim: tenho orgulho de você. A ausência de uma palavra de alguém que foi autoridade e que é autoridade na tua vida fez com que você vivesse uma vida inteira preso e travado. E essas são as duas coisas que a espiritualidade pode te curar: paternidade e perdão. São as duas coisas que travam 99,9% dos seres humanos: paternidade e perdão. E a espiritualidade te dá essa bênção de você receber isso de graça. Então não é somente sobre uma prioridade ou uma ordem de prioridade de vida, é sobre qual é a vida que eu quero viver. E eu entender que existe um passo a passo, mas que se eu estabilizar uma base, a outra vem muito mais forte. Eu sei que boa parte dos resultados que eu consegui alcançar hoje, eles não vieram do meu esforço, eles vieram do meu tempo e dedicação à espiritualidade, porque a espiritualidade me mostrou coisas do futuro que, se eu fosse fazendo por conta, eu faria de outro jeito. E a espiritualidade, ela não tem lógica. Então às vezes eu fiz coisas que eu falava assim: Deus, mas quando eu fui chamado para trabalhar com mentorias, eu falei assim: mas quem vai parar para ouvir um menino de 22 anos? E essa é a pergunta que eu faço até hoje: quem vai parar para ouvir um menino de 25 anos? Naquela época. Hoje em dia, mesma pergunta. A pergunta continua a mesma. 3 anos depois continua sendo a mesma pergunta. Só que quando eu olho para tudo isso, eu falo assim: pera, mas eu tenho uma base. Eu não falo o que eu acho, eu falo o que está escrito. E o que está escrito funciona, porque está dando certo há 2000 anos. Não é comigo que vai dar errado. Com certeza. Usando uma expressão filosófica e rica mineira para concluir, né? Cara, assim, eu acho que a gente fica até sem palavras, né? Pra de fato, assim,
para conversar, para levar muito conteúdo assim da minha parte mesmo, eu falo, porque tudo que você traz, Daniel, não tem como impactar qualquer que seja a pessoa que está aqui sentando, conversando contigo. Do mais alto nível intelectual ao menos do mais baixo nível intelectual. Acho que a pessoa ela consegue se sentir igual eu estou me sentindo agora, que é sem palavras. E a gente caminhando já para o fim, né? Infelizmente eu quero romper aqui para mais. Se quiser ir, a gente, sei lá, 10 horas, 11 horas da noite. Tem um reloginho ali, eu não sei o que ele significa. E tem outro relojão lá em casa, né? Também, né? Temos alguns relógios. Inclusive, né, mandar um abraço aí para a patroa, né? Eu também. Que patrocina e o Daniel, e pro Daniel também, né? Deixar o arroba dele aí, viu, meninas? Importantíssimo. Arroba Daniel Muniz. Pode mandar o currículo lá que a gente vai fazer essa seleção lá. Vou te falar, a comissão de seleção é braba, hein? Rapaz. Quer dizer, tipo aqueles programas antigos, sabe? Você fica lá na frente, ó, esse aqui é o Daniel e tal, e vai vir na... Vai dar namoro. Isso, vai dar namoro, isso mesmo. Mas brincadeiras à parte, assim, caminhando mesmo para o fim, Daniel, qual que é a sua orientação hoje para quem de fato quer viver isso? E queria que você finalizasse com uma palavra que você fala para os seus mentorados. Aquela palavra. Queria que você finalizasse dessa forma. Agradecer desde já todo mundo que está aqui conosco. Inclusive, quem tiver alguma dúvida, algo nesse sentido, queira ter um momento de palavra com o Daniel, manda uma mensagem para ele lá, o arroba dele vai aparecer aqui. Então, manda uma mensagem para ele, faz contato com ele, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Eu vou deixar como palavra final 2 palavras. A primeira é a palavra do ano. E é a palavra que está guiando o meu ano, que é: ousadia muda o jogo. Medo é ilusório e o amanhã não existe. Então, se não existe o medo, se o medo for ensinado para você, você pode desaprender. Você desaprendeu a equação de segundo grau, você desaprendeu fórmula química, você desaprendeu fórmula de física, você também pode desaprender o medo. Deixa o medo de lado e vai. Boa. É a principal coisa. Daniel, quero romper na vida. Não pode ter medo. Se tiver medo, vai ficar para trás. Tem gente que tem uma capacidade assim fora do normal. E tem outras pessoas que nem tinha tanta capacidade assim. Mas essa daqui está muito mais longe. Por quê? Porque não tem medo. E o que gera o principal motivo de gerar o medo nessas pessoas? Achar que tem algo a perder. Boa parte das pessoas que estão no topo hoje, elas falam a mesma coisa. Eu não tinha nada a perder. E a segunda palavra, essa daqui, eu acho que é a principal de tudo. Você pode rodar o mundo, mas o que Deus colocou dentro de você, você só vai descobrir quando você estiver frente a frente com Ele. Então não existe inteligência emocional, não existe conquista na tua vida que vai substituir ou mudar a sua realidade do que um encontro profundo com Deus. Então, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, o caminho mais perto é os seus joelhos no chão. Isso vai fazer total diferença na tua vida. Poderia falar qualquer outra coisa aqui, mas uma coisa eu quero te dizer: você vai encontrar sentido na tua vida quando você encontrar com aquele que te chamou para viver. Isso é o que faz diferença. Fantástico. Pode existir qualquer outra coisa, mas o encontro profundo com Deus é o que muda a história de qualquer ser humano em qualquer aspecto. Muito bom, meu irmão. Agora a expressão é goiana. Qual? Nu. Daniel, a gente queria, assim, de coração, meu irmão, te agradecer por mais esse momento aqui conosco. A gente vai, de certa forma, tentar levar sempre essa palavra, né? Tudo aquilo que a gente vem aprendendo com toda essa proximidade nossa, da Prime com o Daniel, do Joaquim com o Daniel, do Giba com o Daniel, de várias outras pessoas que têm esse contato próximo contigo. E a gente, com certeza, né, Giba, acho que o que a gente pode, assim, deixar como uma consciência efetiva é de que a gente vai tentar propagar essa mensagem, porque eu acredito muito no que você está falando, eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito na fé, eu acredito muito na perca do medo, porque isso aconteceu comigo. Então eu te agradeço muito por mais esse momento,
Agradeço a você que está aí conosco. E, de certa forma, como eu havia dito, se você sentiu no seu coração algo diferente por ter escutado algo aqui que o Daniel mencionou, manda uma mensagem para nós, pode ser aí no Instagram da Prime ou no próprio Instagram do Daniel, que a gente vai entrar em contato contigo e vamos tentar, de alguma maneira, edificar a sua vida, tá bom? Então, queria agradecer. Tem mais alguma coisa? Eu quero agradecer também ao Daniel, inclusive fazer um agradecimento Tinha esquecido do formal. presente. Entregar Isso aqui, é bom, isso é bom. em nome da Prime, do Primecast, uma lembrancinha. É só uma lembrancinha, Muito tá, bom. E Daniel? reforça. Esse é bom. É aquela lembrancinha, É. aquela que a gente comentou aqui mais cedo. Entendi, tá? Entendeu? É de comer. E dizer assim, quero fazer coro com o que o Joaquim acabou de falar, agradecer você que tem assim acessado, assistido, agradecer pela audiência, mas Daniel, dizer que você tem deixado um legado nas nossas vidas. Você já deixou, marcou nossa história. Pouca gente sabe, mas muito daquilo que a Prime vive hoje, até em termos assim de gestão e visão de tudo, é fruto do Daniel. Com certeza. Então assim, até eu não posso falar muito que eu me emociono fácil e eu não quero dar esse mole aqui. Vai, hoje. Giba, faz esse corte aí pra nós. Mas eu preciso dizer isso mesmo, te agradecer, te encorajar, te pedir para você continuar, porque você tem levado salvação e restauração para a vida de muita gente. Porque o que você faz, o seu trabalho é salvar as pessoas do medo, restaurar a coragem, restaurar o propósito, restaurar a essência perdida de Deus, o Criador, no coração de muita gente, e às vezes isso num meio empresarial, corporativo, que sai refletindo. Então, quanta gente, e eu quero firmar esse compromisso junto com o Joaquim, de realmente levar o seu legado adiante. Você marcou a nossa vida, marcou a nossa história, e só te agradecer e te abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus, agradeço muito a oportunidade. E saiba que eu falo isso para todos os mentorados. Quando as pessoas me agradecem, eu falo: primeiro, não foi por mim, não fui eu. Quem fez tudo foi Deus. Eu não tenho mérito em nada. E o segundo é eu que tenho que agradecer, porque se não fosse por vocês, eu não poderia cumprir meu propósito. Então, deixo também meu agradecimento aqui a vocês, a você que está assistindo. E acreditem em vocês, acreditem no que vocês fazem, porque isso aqui que vocês estão começando hoje, eu tenho certeza que vai se tornar assim um canal de voz tão grande, mas tão grande, vocês não têm noção de onde a voz de vocês vai chegar. Então a mensagem que vocês carregam, acreditem nela, porque ela vai fazer a diferença em tudo que vocês fizerem. Amém. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você, muito obrigado por estar aqui conosco, e conta conosco para qualquer situação que você acha que seja relevante a nos contatar, independente que for uma situação corporativa, a gente está aqui para te atender. Não perca os próximos episódios do Primecast, e a gente vai trazer mais uma unidade aqui para contar a história, para contar tudo o que aconteceu no começo e como que está hoje. Então, pessoal, fiquem atentos aqui nos próximos episódios, tá bom? Um forte abraço, que Jesus abençoe a sua vida e a sua casa.